Começou a gravar. Nós vamos ler esse poeminha, tudo bem? E vamos interpretá-lo juntas. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Bonito, né? Muito. 2 e 2, 4. Foi publicado em um livro que reúne obras de Ferreira Goulart, escritas entre 1962 a 1975. No poema, o eu lírico compara sua certeza de que a vida vale a pena a outras certezas que ele tem. Com base nessas informações e na leitura do poema, responda as questões a seguir. Inicialmente, a que o eu lírico compara sua certeza de que a vida vale a pena? Depois dessa comparação, quais são as outras feitas? Muito bem, vamos responder a primeira pergunta. Inicialmente, o eu lírico compara sua certeza de que a vida vale a pena? A que ele compara? Com os 2 e 2? Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Yes, ele faz uma comparação matemática, né? Sim. Vai colocar essa parte, professora? Na A? Isso. Você pode colocar aí como 2 mais 2 são 4. Capítulo 30. Aqui. As respostas certinhas. Aí aqui a resposta tá bem grandona. Então pode escrever como 2 mais 2 são 4. Ele faz uma comparação com a matemática, uma comparação lógica. Essa é a primeira resposta. Eu vou esperar você escrever. Pronto. Beleza. Agora vamos para a pergunta A mesmo. Depois ele pergunta... depois dessa primeira comparação, quais outras são feitas? Ele compara como é azul o oceano, também é serena a alegria, né? Então a cor azul ela traz uma tranquilidade, uma calma, né? Quando a gente contempla o azul do mar, traz aquela serenidade. É isso que ele está querendo dizer. Ai, que bonito, sai som de caminhão, sai som de cachorro latindo. Vão gostar desse vídeo. Vai pro YouTube ainda, olha que chique. Nossa. Ainda bem que eu não vou fazer sucesso. Nunca se sabe, né, professor? Já pensou que ficou famosa dando aula online? Olha só que legal. Né? Agora é a B, professora? Isso. E ele tá perguntando quais são as outras comparações, né? A gente comparou aí o azul do oceano com a serenidade da alegria, né? Que você colocou com as suas palavrinhas aí, tá certo? Por trás do terror me acena, a noite carrega o seu colo açucena. O texto todo é uma comparação, né? Sim, ele vai comparando a vida. Sei que 2 e 2... Sei que a vida vale a pena como pão... Aqui. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena.
Então ele compara a vida valer a pena com como o oceano é azul e como a alegria por trás do terror a noite carrega o dia. É isso que tá falando aqui. Calma aí, vamos ver uma maneira lógica de colocar isso. Uhum. Ah, ele tá comparando a beleza da moça. Eu tô tentando resumir essa resposta gigante. Deu umas 10 linhas a resposta da letra A. O terror que a morena vive, aí tá falando da escravidão, né? Ó essa moça morena aí. Olha lá, ó. Na verdade, eu já tinha visto isso, é que agora que ele fala da comparação, tá mais nítido. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Então, por mais triste que sejam os dias dessa morena, os olhares dela trazem essa alegria. O olhar dela traz essa alegria. Ó, que bonito, coloca essa resposta. Não passa pra ninguém. Eu que elaborei, assim, nessas palavras. É isso que tá dizendo, aí eu coloquei nas minhas palavras. Olha lá, ó. Tá escrito assim aqui: de um tempo a alegria de se anunciar por trás de um tempo de terror que ele vive no dia suceder à noite. Você tá escutando a televisão? Não muito. Não Não tá muito? atrapalhando. Tá baixinho? Ah, tá. Belezinha aí? Conjunção eu ainda não expliquei detalhadamente para vocês por serem primeiro colegial. Mas é toda aquela palavrinha que liga uma palavra a outra. Deixa eu achar exemplos aqui. Porém, quem, quando, em, na, no. São conjunções que ligam, por exemplo, aquele, aquela. A conjunção pode ser um pronome. Tipo, o então também? São, daí seria o verbo, mas ele tá fazendo o papel de conjunção em algumas frases também. A conjunção, ela sempre vem atribuindo um significado. Então, aí nesse poema, o que estabelece essa comparação é a conjunção como. Como o céu é azul, como um tempo de alegria, como teus olhos, né? É isso que está expressando a comparação. A palavra como sempre vai expressar a comparação. Então, a resposta da B é bem simples. Pequena. Qual conjunção é empregada? A conjunção como. Entre aspas, pronto. Só isso. Aqui, ó, tá gravando ainda. Deu 8 minutos e 43. Meu irmão corta as partes que ficam ruim. Ele é editor de vídeo, daí ele corta o que fica mal. Ele tem muitas dessas coisas. Ai, graças a Deus, acho que Deus olhou lá na terra e falou assim: a Ana Beatriz vai virar professora, eu vou permitir uma pandemia no ano de 2020, então ela vai precisar do Leonardo na vida dela para editar as videoaulas que ela vai fazer para mandar para os alunos. Então eu vou colocar ele naquela família. Eu gosto de ver a mão de Deus em tudo, sabe? Isso é bom. Isso consola a gente. Só esperar ele colocar o cartucho na impressora, eu já leio assim. Ok. Obrigado. Vamos lá, letra C. Na terceira estrofe, levando em conta o contexto histórico brasileiro da época em que o poema foi escrito, a que o eu lírico provavelmente se refere quando fala em terror.
Ah, você falou escravidão, não é? Sim. O Terror, de Ferreira Goulart. Eu ia falar Ferreira Goulart. A noite que carrega o dia. Esse terror aí é a escravidão, né? Eles estavam em busca de liberdade, a libertação dos escravos. Eu não tinha visto desse jeito. Na verdade, eu nem tinha percebido. O que você pensou na hora que você leu esse poema? Vamos falar o sentimento pessoal. Eu penso. Eu só achei que ele tava falando da vida dele. Tipo, caramba. Mas só isso. Olha, por mais que tenha uma mulher morena aqui, o ano de 2004... Ah tá, isso daqui é o número da edição. Ali eu Mas... acho. Mas aqui tá falando de política, né? Esse ano aqui de 1962 e 1975, por mais que eles tivessem a liberdade da escravidão, eles estavam no período da ditadura militar. Nesse período aqui, ó, tem que prestar atenção, nossa, tem que prestar atenção no poema, na rubrica que tem. Ó, de 2 em 4 foi publicado em um livro que reúne obras escritas entre 1962 e 1975. É a ditadura militar que estava aqui no Brasil. E essa liberdade que eles queriam, eles acharam que eles tinham conseguido depois da abolição da escravidão. Então você pode colocar assim na letra C, que as pessoas estavam tentando derrubar o regime militar e a violência, que eles achavam que a violência contra a escravidão em si já tinha sido abolida, mas na realidade eles ainda não se sentiam livres. As pessoas estão tentando derrubar A ditadura militar, pois eles achavam que a liberdade já tinha sido conquistada. Olha só que palavra bonita, conquistada, com a abolição da escravatura. Fica mais bonito. Mas a realidade era violenta. Aí, a realidade era diferente do que eles pensavam, né? Até hoje, gente, é escravo aqui ainda no Brasil, tem que trabalhar e ganhar pouco. né? Os poemas vão expressar muitos sentimentos humanos. Vamos lá, letra D. Releia a primeira estrofe. Nesses versos, o substantivo concreto, pão, foi empregado no lugar de um substantivo abstrato no sentido mais amplo. Qual é possivelmente esse substantivo abstrato? Que nome se dá à figura de linguagem e que o concreto é usado no lugar do abstrato? Nossa, aí entrou figuras de linguagem e substantivos. Você lembra da explicação dos substantivos? O que é um substantivo concreto? É aquilo que é real, aquilo que eu posso pegar. Então, é um material. O abstrato, eles são sentimentos. Então, aí no versinho do poema, tá falando pão. O que é o pão de cada dia? Seria o trabalho? Isso, que ele trabalha para conseguir o sustento, né? Então, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, por mais aterrorizante que estivesse a vida, as dificuldades financeiras, a liberdade era pequena, tinha que trabalhar duro para conseguir o alimento. Vamos elaborar aí, então. Coloca aí o substantivo abstrato. Quer dizer que o homem buscava o seu sustento.
Só isso? Só. Aí, ponto final. Vamos responder que nome se dá à figura de linguagem que o concreto é usado no lugar do abstrato. Vamos voltar lá novamente e analisar. Vamos ver se você lembra qual figura de linguagem é essa. São poucas coisas que eu lembro. Eu expliquei em sala de aula. Ai, graças a Deus eu expliquei. Deu tempo de explicar alguma coisa. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, o pão aí quer dizer sustento. Eu troco uma palavra por outra para dar um sentido mais profundo. Que figura de linguagem é essa? Lembra quando eu troco o nome concreto da coisa pela marca? Tipo, a gente não compra Gillette, a gente compra... Pera, deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar. Dezesseis minutos de aula. O máximo tem que ser 45. Então vai demorar, professora, é melhor falar. Que grande. Eu procurando aqui. Você não lembra quando a gente troca, por exemplo, a marca da... a gente não compra... Eu não sei se você explicou sobre isso, mas eu não lembro o nome. Ah, o nome. Entendi. Tá bom, eu vou responder essa pra você. É a metonímia, quando eu troco uma palavra por outra. Ia. Metonímia. Isso. Aí, quando você for achar no caderno, eu sempre costumo grifar os exemplos que aparecem depois em outros exercícios. Por exemplo, a metonímia vai ser cor-de-rosa, o pleonasmo vai ser amarelo, a ironia vai ser em azul. Aí eu vou grifando, daí o meu cérebro vai assimilando. Eu fiz muito isso na faculdade, deu certo. Pega, escolhe bastante cor de caneta e vai grifando as palavras. Aí, por exemplo, o exercício de ironia vai ser amarelo. Todo exercício que tiver ironia, você grifa de amarelo, com lápis de cor. É interessante. Tá vendo, gente? Usem essa dica. Grifem com lápis colorido. Falando no vídeo pra eles, né? Letra E. Que efeito o eu lírico produz ao afirmar e reiterar que o pão é caro e a liberdade é pequena, mesmo assumindo que a vida vale a pena? Aí vai da sua interpretação, bem. Ele diz que a vida vale a pena, mas se é difícil conseguir o sustento, liberdade já não tem muito, por que vale a pena? Então, Bonito esse poema, né? muito. Açucena. Eu conheço essa palavra, mas eu vou ter que pesquisar de novo. Açucena. Aqui ele está afirmando que apesar dele ter que trabalhar muito para se sustentar, né, a realidade social da época. Então você pode escrever, apesar dele trabalhar muito para se sustentar, de acordo com a realidade social da época,
ele expressa essa esperança de dias melhores no poema. As coisas não mudou muita coisa, né? Naquela época aqui. Não mudou quase nada da ditadura militar pra cá. E agora parece que o Bolsonaro quer fazer isso de novo, né, no Brasil. É uma maravilha. Nossa, a aula que eu vou explicar pro segundo ano tá bem Disney. Ai, só imaginação o mundo daquele lá que eles ficam imaginando. Se o comunismo desse certo do jeito que eles pregam, seria uma benção. Já vai até aí, professora? A lição da semana, sim. Olha como eu ando boazinha, gente. Eu vou começar a passar uma lição. Nossa, professora. Acho que já tá bom, né? Só isso na semana. É que na realidade eu pretendo começar a apostila também. Nessa aula eu queria gravar também a liçãozinha da apostila. Você tá com paciência pra participar? Aham. Aham. Ah, então tá bom. Então vamos nessa, vamos estudar. Agora eu vou minimizar essa tela. Essa daqui também. Ou aquela potilinha pequena. A do segundo volume eu vou começar, porque aquela postilinha pequena, ela já é opcional, aí eu vou fazer ela bem devagarinho, sabe? Eu vou passar o que for mais importante e de acordo com a matéria. Que nem a parte do entendimento do texto, né, que foi a atividade 1, é muito importante a gente analisar aquilo lá, né? Uhum. Tá que não fez muito sentido toda a vaca voar, mas... mas a gente aprendeu alguma coisa, tiramos os frutos da língua portuguesa aí. Aqui, atividade 1. Prática de leitura e escrita. Você lerá o poema Quem conta um conto aumenta um ponto. Opa! Quem conta um ponto aumenta um conto. Eu conheço esse ditado invertido. Você não conhece também? Eu acho que a intenção da questão não vou ver esse ditado. A intenção dessa questão é colocar o contrário, eu acho, porque poemas abordam questões sentimentais, há possibilidade de apresentar outros temas, dê exemplos. Você pode escrever aí nessa questão que aborda os problemas sociais, como a gente viu nesse poema, né? Aborda sentimentos pessoais. Professora, você está falando dessa atividade que você passou ou no caderno do aluno? Então, do caderno do aluno eu tô falando agora. Ah, tá. Porque perguntou assim, poemas abordam questões sentimentais? Há possibilidade de apresentar outros temas? Dê exemplos. Nossa, primeiro ele fala de uma coisa e já começa a falar de outra. Não é estranha essa questão? Primeiro ele fala que a gente vai ler um conto, aí o conto tá lá embaixo. Aí depois ele pergunta se poemas abordam apenas questões sentimentais e se há possibilidade de poemas abordarem outros temas. Como a gente viu, aí eu dei o exemplo da questão que a gente fez agora. Questões sociais, pode colocar aí nessa pergunta. Questões éticas. Um poema pode falar de super-herói. Que mais? Eu achei que não tinha limite para tema, para poema. Aí você chegou num ponto. Não tem limite para tema, para poema. Eu assisti a aula do Centro de Mídias, aí eu ia pedir para vocês assistirem, mas é 45 minutos só de enrolação. Aí eu falei, quer saber, eu vou gravar a minha própria aula. Então, eles chegaram à conclusão no vídeo deles que
não tem tema para você inventar um poema. Você pega e fala do que você quiser. Só que tem que seguir aquela estrutura, né, do tipo textual, que é o poema. Tem que ter verso, tem que ter estrofe, tem que ter rima. Então você pode colocar 3 exemplos, né? Ético, político e sentimental. Daí você escreve assim por último. Pode abordar todos os temas, sem sair da estrutura. Seria interessante eu gravar a tela. Isso aqui agora eu tô com medo de mexer isso daqui. Quebrar mais. Aí seria bom eles darem essa apostila impressa pra gente, né? Vocês não têm? Só online. Adorei. Eu achei que os professores também ganhavam. Não. O governo tá tão pobre que nem pros alunos ia vir apostila. Isso daí tá tão resumido. Olha, as apostilas que a gente recebia antes, na minha época que eu estudava, era bem mais completa. Como era? Não tinha só umas perguntinhas assim aleatórias. Tinha um texto gigantesco e as perguntas eram bem mais elaboradas. Eles solicitavam trabalhos com todo o planejamento de como ser feito. Aqui eu... Eles fizeram isso aqui com rapidez. Oi? Nem pensado. Então, aí agora eles elaboraram uma questão falando de uma coisa, daí a outra pergunta. Nada a ver com o que eles falaram no começo. Eu acho que eles deveriam falar assim: leia o poema abaixo. Depois ele ia para as questões, né? Sim. Enfim, minha opinião. Você terminou aí os exemplos? Sim. 2. O título do poema faz você lembrar-se de algum ditado popular? Escreva-o de acordo com a sua interpretação. Quem conta um ponto, aumenta um conto. Eu me lembrei do ditado ao contrário. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí a nossa interpretação é a seguinte: cada um tem o seu jeito de contar a história e a conta com a sua observação, com a sua interpretação. Então essa é a resposta. Cada um conta a história com a sua própria interpretação. Acho que eles escreverão errado, sim, porque olha o jeito que está escrito aqui. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Procurar na internet, porque depois deve estar errado mesmo. Deve. Vai fazer mais atividades, professora? Então, agora a gente vai ler o poema e depois debater isso daqui. Rapidinho. Agora tá terminando já, só falta a leitura do poema. Daí atividade 3 a gente deixa pra próxima. Ok. Ok? Vamos para a leitura do poeminha. Quem conta um ponto, aumenta um conto. Tá. Isso daqui é o nome do poema. O ditado popular é o contrário. Então, na realidade, não está errado. É dessa forma mesmo que eles queriam dizer.
Quem conta um conto aumenta um ponto, dizia minha avó, quando ouvia de nós qualquer coscovilhice. Eu não compreendia o que a minha avó dizia. Algum tempo passou e a vivência mostrou o seu significado. Eu, inocente, pensava que a história contada, alguém um detalhe inventava, e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido, aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um conto. A coscovilhice modernizou, em fake news se transformou. O conto virou, e o ponto virou bordão. Se minha avó viva estivesse, eu logo explicaria que um conto não é uma história, e o ponto não é uma mentira. Profundo, né? Aí, lembrete, amigo do professor. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todos os fatores têm 3 versões, a sua, a minha e a verdadeira. Pois é. Cada um conta a história do seu jeito. Aí aqui citou fake news, né? Que tá muito falado, né, agora na mídia. Sim. Então, a maior parte das notícias que a gente vê, você já parou pra pensar que pode ser meia verdade? Muitas. Principalmente na internet.